Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Mário André e nessa nossa aula de hoje vamos trabalhar aqui um assunto bem bacana onde ele nos fala sobre a equação exponencial. Primeira coisa que a gente tem que analisar aqui é que exponencial vem de expoente. E onde que está o expoente? Bem, se eu tenho aqui uma base qualquer, o expoente é esse númerozinho que vem aqui em cima. Então, por exemplo, se eu tiver aqui 3 ao quadrado, automaticamente o 3 é a nossa base e o 2 é o nosso expoente. Como é que a gente resolve isso aqui? Como o nosso expoente é 2, eu pego o 3, escrevo 2 vezes, pois o expoente é 2, e aí a gente resolve a multiplicação entre esses valores. Logo então, 3 vezes 3 é igual a 9. Beleza, já sabemos o que é o expoente e como identificá-lo, mas quando que uma equação qualquer será dita exponencial? Vamos lá. Uma equação será exponencial quando no expoente nos aparecer a variável, ou a letra, ou a incógnita, tá? Então, toda vez que você tiver uma equação que é representada pela igualdade, certo? E a base tiver no seu expoente pelo menos uma letra, essa equação ela é exponencial. Eu coloquei aqui para vocês então dois exemplos, né? Nós temos 3 elevado a x mais 1, que é igual a 1, e nós temos 4 elevado a 2x mais 5, que é igual a 8. Ok, mas como é que a gente faria para resolver uma equação exponencial dessas duas maneiras? Deixa eu te mostrar aqui agora, olha só. Primeiro eu tenho 3 elevado a x mais 1 igual a 1. O mais importante aqui, pessoal, é o seguinte, é você pegar essa equação e transformar toda a equação com a mesma base, pois em seguida você vai eliminar a base e trabalhar somente com os seus expoentes. Então vamos lá aqui, repare. A nossa base, logicamente, é a base 3. Então eu tenho 3 elevado a x mais 1. Só que desse lado aqui eu tenho o número 1. Como é que eu faço para jogar esse número 1 para a base 3? É só você lembrar da seguinte regra. Na potenciação, toda e qualquer base elevado a zero sempre é igual a 1. Então eu vou repetir a base, onde essa base é 3, e vou escrever essa base elevada a zero. Em seguida, a gente cancela as bases. Então, como as bases são iguais, a gente pode cancelá-las. E aí eu vou ter, então, o trabalho agora somente com os expoentes. Então, resolvendo x mais 1 igual a zero, esse 1 que é positivo do lado esquerdo passará como sendo negativo para o lado direito. Então, a nossa solução dessa equação, nós temos aí o valor menos 1. Belezinha? Ok, nesse segundo exemplo, repare o seguinte agora. Eu tenho aqui 4 elevado a 2x mais 5 igual a 8. Mas espera aí, professor. Eu não tenho como transformar o 8 para a base 4 e vice-versa. Perfeito. Não tem como. Mas o que acontece? Esses dois valores, eles podem ser escritos na base 2. Então, olha lá. O 4 equivale a 2 elevado ao quadrado. Só que 2 ao quadrado, atenção, é só do 4. Como esse 4 está elevado a 2x mais 5 ainda, você coloca aqui entre parênteses e repete o expoente. Bacana? O 8 equivale a quem? Equivale a 2 vezes 2 vezes 2. Opa, eu escrevi o 2 3 vezes. Então é 2 elevado à terceira potência. Perfeito? Agora, olha lá. Expoente dentro e fora dos parênteses, nós devemos resolver a multiplicação entre eles. Então, vejamos. Aqui eu vou ter 2 vezes 2, 4, então ficará 4x,
mais, porque aqui é mais, 2 vezes 5, 10. Tudo isso igual a 2 elevado ao cubo. E aí, reparem, eu tenho aqui a igualdade, a mesma base dos dois lados. Opa! Já que trata da mesma base, nós podemos e devemos eliminá-la, certo? Ficando agora somente com o nosso expoente, onde nós temos que 4x mais 10 é igual a 3. E aí eu vou resolver essa equação que aqui apareceu. Então veja, 4x é igual a quem? A 3. Esse 10 que aqui é positivo passará negativo, onde 3 menos 10, o resultado equivale a menos 7. Perfeito. E esse 4 que acompanha o x passará dividindo no segundo membro. Então, o nosso resultado dessa equação exponencial, ou seja, o valor do x, equivale a menos 7 quartos. Se você preferir, você pode colocar aqui, deixa eu ajeitar, né? Você pode colocar o conjunto solução como sendo menos 7 quartos. Beleza, pessoal? Então, a parte teórica basicamente é isso. É você analisar a equação, verificar se aparece variável no seu expoente e resolver a equação de que maneira? Transformando a equação toda ela para a mesma base. Porque aí em seguida você vai eliminar as bases e ficar com os seus expoentes, onde esses expoentes tornarão uma outra equação. E aí essa outra equação é justamente a equação que vai nos dar o resultado da equação original exponencial. Belezinha? Vamos agora em seguida à nossa aula, vou te mostrar aqui a resolução de alguns exemplos um pouco diferentes dos que eu te mostrei agora. Acompanhe comigo então. Então, pessoal, nesse nosso primeiro exemplo temos aqui o seguinte, olha só. Calcule o valor de x nas equações. E aí eu coloquei duas equações aqui, certo? Vamos começar com a letra A. Eu tenho 16 elevado a x igual a 1 sobre 4x. Uma dica que eu te dou é a seguinte, procura sempre ver se o maior valor ele pode ser transformado na base do menor valor. Ou seja, dá para transformar o 16 na base 4? Nesse caso dá. Por quê? Porque 16 é a mesma coisa do que 4 vezes 4. E 4 vezes 4 equivale a 4 ao quadrado. Beleza, então nós temos 4 ao quadrado, que é em relação ao 16. Como ele está elevado a x, você coloca esse resultado entre parênteses e eleva a x também. Aqui nesse caso, atenção, vou fazer aqui a parte, tá? Aqui nesse caso, eu tenho 4 elevado a x embaixo. Para que a gente possa jogá-lo para cima, o que acontece? É como se eu estivesse invertendo a posição dessa fração. Quando a gente inverte a posição, você repete a base e troca o sinal do expoente, ok? Então aqui nós temos 4 elevado a menos x, perfeito? E aí vamos lá, 4 elevado a 2 vezes x vai ficar 2x. Opa, professor, peraí, por que 2 vezes x? Porque nós temos expoente dentro e fora em relação aos parênteses. Quando isso acontece, você multiplica esses valores. Igual a 4 elevado a menos x. E aí, como aqui agora as bases são iguais, a gente esquece as bases e fica somente com os nossos expoentes. Onde nós temos que 2x é igual a menos x. Esse x que é negativo passará positivo no primeiro membro. E aí, como eu tirei o único elemento que estava do lado direito, não sobrou ninguém aqui. Por isso, zero. Então, nós teremos que 3x igual a zero. Para que isso aconteça, o x só pode ser zero, certo? Então, a solução
da primeira equação é igual a zero. Beleza. Vamos agora aqui à nossa segunda equação. Repare que nós temos aqui, na letra B, deixa eu separar aqui rapidinho, 2 quintos elevado a 3x igual a 25 quartos. Opa, pessoal, atenção. Nesse caso aqui, como o 2 quintos está entre parênteses, é porque a base é a fração toda. E daí? E daí é o seguinte, olha só. Eu vou ter, então, 2 quintos elevado a x igual a quem? Vamos lá. 25 é a mesma coisa do que 5 vezes 5. E 4 é a mesma coisa do que 2 vezes 2. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que como cada um desses números eu repeti 2 vezes, é como se eu tivesse, então, 5 sobre 2 elevado a 2. Isso quer dizer, então, o seguinte, que eu posso jogar cada um desses valores, ou seja, o 25 para 5 ao quadrado e o 4 para 2 ao quadrado. Como as duas bases possuem o expoente 2, é como se eu tivesse um expoente 2 para a base toda. Legal. Nós temos aqui, então, olha só, 2 quintos elevado a x igual a 5 meios elevado a x. É a mesma base? Não, até porque elas estão em posições diferentes, mas nós temos aqui os mesmos valores numéricos. O que a gente pode fazer aqui então? Eu vou fazer o seguinte, eu vou repetir a primeira base, ou seja, 2 quintos elevado a x, e na segunda base, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na questão anterior. Eu vou inverter a sua posição. Então, ao invés de nós termos 5 meios, eu vou colocar 2 quintos. Mas, quando você inverte a base, automaticamente o sinal do expoente também deverá ser trocado. Então, quer dizer que o 2 que eu tinha anteriormente transforma-se em menos 2. E aí, pessoal, como as bases agora são iguais, a gente esquece a base e fica somente com os nossos expoentes, onde nós já temos que x é igual a menos 2, que é a resposta dessa nossa equação. Então, o conjunto solução dessa equação equivale a menos 2. Beleza, pessoal? Então, tá aí 2 exemplos iniciais bem bacanas para te mostrar como que funciona ou como que a gente deve proceder para resolver uma equação exponencial. Deixa eu te mostrar agora na próxima parte mais alguns exemplos. Acompanhe comigo. Ok, pessoal, no nosso próximo exemplo, nós temos agora uma operação de adição e ou subtração do expoente. Veja aqui, olha só, na letra C eu tenho 5 elevado a x mais 1 mais 5 elevado a x mais 2, que é igual a 3.750. O que acontece? Vamos lembrar de uma regra da potenciação que diz o seguinte: se eu tenho a multiplicação de mesma base, basta fazermos o quê? A gente repete a base e soma os expoentes, tá? Isso aqui é uma regra bem básica, uma propriedade, né, da potenciação. Onde eu quero chegar com isso? A gente vai fazer aqui a volta, ou seja, eu tenho uma soma e essa soma ela se transforma na multiplicação de bases individuais. Então veja bem, se eu tenho aqui 5 elevado a x mais 1, é como se fosse 5 elevado a x vezes 5 elevado a 1. Bacana? Mais 5 elevado agora a x mais 2. Mesma ideia, olha só. 5 elevado a x vezes 5 elevado a 2. Tudo isso é igual a 3.750. O que eu vou fazer agora? A gente vai resolver essas potências aqui. Que nós temos 5 elevado a 1 e 5 elevado a 2. Onde 5 elevado a 1 é 5. Então, eu vou ter 5 que multiplica 5x. 5 elevado a x, na verdade, né?
mais 5 ao quadrado, que vale 25, que multiplica 5 elevado a x. Tudo isso igual a 3.750. O que acontece? Repare que agora nós temos aqui o 5x, ou 5 elevado a x, na verdade, né? Como sendo o fator comum desses dois elementos. E aí, como é o mesmo fator, o que eu vou fazer? A gente pode resolver a adição entre eles. Então, olha lá, 5 mais 25, eu vou ter que 30 vezes 5 elevado a x é igual a 3.750. E aí, pessoal, o que acontece? Por se tratar de uma equação e esse 30 estar multiplicando 5 elevado a x, pela equação, a gente pode pegar esse 30 e passá-lo ao segundo membro dividindo. Então, a gente vai ter que 5 elevado a x é igual a 3.750 dividido por 30, onde a gente pode cortar 0 com 0 e, ao dividirmos esses dois valores, o nosso resultado é igual a 125. Então, você repara que a nossa equação exponencial inicial, ela já se reduziu bastante. E aí, nesse caso, o que acontece? A gente pode escrever o 125 na base 5, pois 125 é a mesma coisa que 5 elevado a 3, até porque 5 vezes 5 é 25 e 25 vezes 5 é 125. Então, ó, eu escrevi o 5 3 vezes, é como se fosse, então, 5 elevado ao cubo. E aí, nesse caso, como nós temos a mesma base, a gente pode esquecê-la, ficando somente com os nossos expoentes, onde nós temos que x é igual a 3. Automaticamente, o conjunto solução dessa nossa equação exponencial equivale a 3. Ok, pessoal? Então, reparem que quando você tem uma equação exponencial com soma ou subtração no teu expoente, você pode utilizar uma das propriedades da potenciação, que é a seguinte, que a multiplicação de bases iguais se transforma na mesma base com a soma dos expoentes. E, se fosse uma subtração, você a transformaria numa divisão. Belezinha, pessoal? Vamos agora a mais um exemplo de equação exponencial. Acompanhe comigo. Ok, pessoal, nesse nosso próximo exemplo temos a seguinte equação. 3 elevado a 2x menos 10 que multiplica 3 elevado a x mais 9 igual a 0. O que acontece? Quando nós temos letra e número juntos, não se esqueçam que entre eles, embora não apareça, nós temos aí uma multiplicação. E daí? E daí que a multiplicação dentro do expoente, ela vem da separação por parênteses. Onde eu quero chegar com isso? Você pode reescrever isso aqui como sendo 3 elevado a x ao quadrado. E aí, o restante da equação eu vou reescrever também. Beleza? Então, nós temos aqui o seguinte, olha lá. 3 elevado a x ao quadrado menos 10 que multiplica 3 elevado a x mais 9 igual a 0. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou trocar 3 elevado a x por y, tá? Então, nessa nossa equação, onde tiver 3 elevado a x, a gente troca por y. Aqui nesse caso vai ficar então o seguinte, ó, y ao quadrado, certo? Menos 10y mais 9 igual a 0. Isso quer dizer então que a nossa equação exponencial inicial, ela se transformou numa equação de segundo grau. Sendo uma equação de segundo grau, não se esqueçam que a gente pode achar até dois resultados. Só que essa nossa aula, esse nosso vídeo trata de equação exponencial. Eu não vou resolver aqui do modo mais demorado, vamos dizer assim, né?
porque a gente pode achar delta, y' e y duas linhas. Eu vou logo pegar essa equação e resolvê-la por soma e por produto, onde a soma dessas duas raízes, eu não sei quais são, mas eu sei que a soma delas é o valor que acompanha o y com o sinal trocado. E a multiplicação entre elas é o valor que vem sozinho. Então, nós temos que pensar em dois números cuja soma seja igual a 10 e cuja multiplicação seja igual a 9. E aqui nesse caso, só existe o 1 e o 9. Ó. Até porque 1 mais 9 é 10 e 1 vezes 9 é 9. Então, a gente pode escrever assim, ó, que y' é igual a 1 e que y duas linhas é igual a 9. Mas cuidado, você pode pensar assim, beleza, professor, então acabou aqui a questão, a resposta é 1 e 9. Não acabou a questão, por quê? Porque a equação, reparem que ela depende de x, e nós estamos aqui achando o valor de y. O que a gente faz então? A gente volta aqui para a troca. Ó. Nós vimos que 3 elevado a x é igual a y. Então, primeiro eu vou fazer o seguinte. 3 elevado a x é igual a 1, que foi a primeira raiz. Ora, como nós temos aqui uma equação exponencial, eu tenho que jogar a equação para a mesma base. E fazendo isso aqui, quando o resultado é igual a 1, só pode acontecer quando o expoente é zero. E aí, nesse caso, tendo então nosso expoente igual a zero e as bases iguais, a gente cancela as bases e eu sei que a primeira raiz ou o primeiro valor de x é zero. Mas eu tenho ainda um segundo resultado. Ó. Eu tenho que 3 elevado a x é igual a 9. E aí esse 9 a gente pode escrevê-lo na base 3, até porque 9 equivale à multiplicação de 3 por 3. Se 3 vezes 3 é 9, é porque então 9 é igual a 3 elevado ao quadrado. E aí novamente, ó, como as bases são iguais, a gente cancela as bases e fica somente com os nossos expoentes. E aí nós temos dois resultados diferentes. Para que essa equação se torne verdadeira, o x tem que ser zero ou o x tem que ser igual a 2. Portanto, o nosso conjunto solução, reparem, é 0 e 2. Quer dizer, ele possui aí duas respostas diferentes. Terminando aqui essa equação, então, pessoal, a gente finaliza também a nossa aula de hoje sobre equações exponenciais. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham compreendido o que eu passei aqui para vocês, tá? E que vocês tenham pego pelo menos um pouco da base para que vocês possam resolver equações exponenciais, sejam nas suas aulas da escola, estudando para mini vestibular ou vestibulares em geral, tá certo? No mais, então, é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Não se esqueçam de, se caso você tenha gostado da aula, dê um curtir aí embaixo, compartilhe o link com seus amigos em suas redes sociais e, se possível for, inscreva-se no nosso canal, que me ajudará bastante. No mais, é isso. Muito obrigado e até a próxima aula. Valeu, galera!